tarde, igreja. Deus abençoe. Boa tarde aos amigos também que nos assistem através de YouTube. Um prazer estarmos juntos novamente. São dias de desafios, são dias de cuidado da saúde, são dias para ter esperança em Deus. E que bom estarmos juntos mais uma vez para louvar ao Senhor, para escutar a sua palavra e para estarmos juntos como corpo, como igreja, celebrando a vida, celebrando o amor do Senhor e aquele cuidado que somente Ele tem conosco. Que Deus nos acompanhe durante o culto de hoje e o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada projeto e a saúde de cada um de nós. Boa tarde a todos. É maravilhoso saber que nosso Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem as mais difíceis. Então, que hoje também, se você está rodeado de circunstâncias difíceis, que Deus possa falar com você, trazer ânimo, sabendo que Ele é quem faz a obra nas nossas vidas. Então, que o Senhor nos abençoe a cada um esta tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que nossos olhos possam estar fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus, e que o Espírito Santo possa falar, então, aos nossos corações, tendo liberdade, exortar, que ele tenha mesmo esse ministério pleno em nossas vidas. Vamos estar atentos a tudo que o Senhor tem para nós nesta tarde. Boa tarde, gente. É muito bom estar com vocês novamente. Agora, um momento para já começar o culto já, né? Assim como já foi dito, muitos problemas têm acontecido, né? E espero que realmente, que nesse momento, nós possamos integrar totalmente nossas angústias, todos os nossos problemas e que Jesus possa continuar falando conosco cada vez mais. Eu queria deixar rapidinho 2 versículos, né, que tem falado comigo durante a semana, que o primeiro está em Salmos 38:9, que diz assim: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não é oculta a você. E o outro está em 1 Pedro 5:7, que diz assim: Entreguei-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. E realmente, né, em meio a todo esse cenário que a gente vivencia agora, tudo que nós podemos fazer é entregar todos os nossos problemas a Jesus, pois ele tem o melhor caminho para nós, né? Então, que esse louvor, que essa mensagem, que esse culto realmente possa estar quebrando todas as nossas barreiras, restaurando o nosso ânimo e mostrando para a gente a salvação que Deus tem para nós, né? Fazer uma pequena oração. Senhor Deus, realmente, Senhor, agora em Tua presença venhamos entregar esse culto, esse louvor ao Senhor. Pedimos que o Senhor possa estar pairando em cada uma dessas casas, Senhor, em cada lar, em cada lugar. Que o Senhor realmente possa estar conosco, falando aos nossos corações, Senhor. Que agora, nesse momento, possamos lembrar que realmente que somos os Teus filhos, que o Senhor está conosco mediante a qualquer situação, e que realmente que o Senhor possa nos sondar, realmente, em meio a tanta coisa ruim que tem acontecido, todos esses cenários de desastre, Senhor, mas realmente que nós possamos lembrar que realmente quer no Senhor. Então, realmente venha falar conosco agora nesse momento, Senhor. Por isso que eu te entrego esse momento, esse louvor, esse culto, em nome do Senhor Cristo Jesus. Amém. Senhor.
Aleluia. Essa mensagem realmente é um grande desafio para nós. Em meio a qualquer circunstância que nós estivermos passando, declarar do nosso coração, do fundo do nosso coração, que nós confiamos no Senhor. E exatamente como nós vimos, então, esta canção, declarar a nossa confiança no Senhor realmente é algo incrível. É algo que racionalmente parece loucura para muitos, mas parece que é exatamente isso que Deus ele aguarda, o nosso coração, todo o nosso ser, os nossos lábios, então, testemunhar e fortemente proclamar tudo isso. Agora, é muito interessante quando nós, então, vemos, diante de um contexto que nós estamos vivendo, declarar que nós confiamos, declarar que sentimos realmente a presença do Senhor, em meio a um contexto de frustração, talvez, pelos resultados que muitos de nós estão vivendo, estão passando. E eu tenho encontrado algumas pessoas em crise, pessoas com sérios problemas, pessoas com enfermidade, e alguns até se perguntando, puxa vida, fiz tanto, trabalhei tanto, será que valeu a pena então todo esse esforço? Fiz tanto, investi tanto, estive por tanto tempo em determinado caminho, investi tanto nesse projeto, investi tanto, mas olha onde literalmente eu vim parar. Parece que em meio a essa situação que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, essa semana nós tivemos agora em São Paulo, né, que nós estamos 21/3 de 2021, um crescimento da segunda onda, então do Covid-19, onde nós não temos tantos leitos para receber então os enfermos, tantos leitos de UTI, em algumas cidades já não há mais leito, e os leitos adicionais que estão gerando, nós não temos mais profissionais da saúde para poder então atender a tanta demanda. E algumas pessoas, literalmente, né, numa situação bem crítica, porque elas acabam se encontrando, mesmo até diante de um momento de vida onde teve grande fidelidade, né, no Senhor, teve uma vida de grande temor e obediência a Deus, mas em determinado momento ela se encontra, porque estamos no meio então de um momento de crise, ela se encontra em enfermidade, em meio à humilhação, em meio a talvez iminente morte, num corredor de hospital, porque não tem aonde receber ela de uma maneira completa, né, em termos de saúde. E aí muitos acabam até se questionando e perguntas, né, acabaram chegando para mim ao longo da semana. A pessoa, quando ela olha tamanha dor, tamanha humilhação, tudo isso que eu estou passando, será que realmente, será que eu andei, né, de uma forma correta diante do Senhor? Está acontecendo tudo isso comigo? Dúvida se realmente, inclusive, ela é salva, porque parece que ela foi abandonada por Deus, por meio da situação em que se encontra, por meio do sofrimento que se encontra, por meio das dúvidas que estão ali, então, no seu coração. E nesse momento, talvez, de tantas dúvidas, tantos questionamentos, e você? Será que também você se encontra no momento em que você tem algumas dúvidas? Será que hoje você se encontra no momento em que você precisa, talvez, de alguma confirmação de Deus, porque tudo que você olha ao redor parece que Deus não está cuidando da gente? Talvez no fundo do seu coração você possa, talvez, estar pensando e sentindo, será que realmente Deus me ama? Olha a situação que eu me encontro, olha a minha preocupação com relação à provisão, olha a minha preocupação com relação ao futuro, olha o meu medo, ou até mesmo como nós vimos naquela canção anterior, nós não somos mais escravos do medo, mas, Cássio, eu me sinto com medo. Eu sei que eu não sou escravo do medo, mas eu estou com medo da morte. Eu sei que eu não preciso ter tanto medo, mas e a provisão?
Eu sei que eu sou filho de Deus, mas eu não sei se você consegue me entender. Aquele momento em que a pessoa, ela literalmente, ela se encontra no momento de dúvidas, momentos em que as circunstâncias ao redor acabam mostrando isso. E é nesse momento, então, que, de uma forma muito clara, de tudo, este é o momento, mais do que nunca, de olharmos nossas mãos, talvez fraquejando, os nossos joelhos tremendo, diante das circunstâncias que nós estamos passando, o nosso coração cheio de turbulência. Esse é o momento que, com certeza, do Senhor vem essa palavra para você. Você precisa ser forte. Você precisa ser forte e você não precisa temer. Porque o Senhor, o seu Deus, ele vem. Ele vem para te salvar. O Senhor, o seu Deus, ele vem com vingança. Vem com vingança, olhando tudo que possa estar acontecendo com você como injustiça, e ele vem com vingança. E ele vem de uma forma graciosa e poderosa com recompensa. Dentro desse momento de dúvida, aonde talvez você vai entender como uma mente analítica observa os fatos e percebe as evidências que são negativas. Mas o grande problema é que quando não só a mente analítica ela observa e percebe algumas coisas, mas o grande problema talvez é quando o nosso coração ele é tomado pela incredulidade. E nós deixamos de crer que realmente Deus está agindo ou fazendo parte, então, da nossa vida, né? Você pode estar pensando, talvez, Deus não está fazendo parte desse momento que você está vivendo por tamanha dor, né? Ou você assistindo exatamente, talvez, esta mensagem, esta gravação, e você está num leito, exatamente no corredor, em enfermidade. Mas eu gostaria, então, de compartilhar um homem da Bíblia, que vivenciou coisas incríveis, mas que em determinado momento também ele ficou com dúvida. Um homem aonde ele pregou arrependimento, corajosamente ele enfrentou muitos líderes na época com autoridade de Deus, um homem que veio preparar o caminho de Jesus, um homem que testemunhou coisas maravilhosas. Este homem é João Batista. É interessante que no relato bíblico mostra que em determinado momento ele é preso. E por mais curioso que seja, ele foi preso e não houve nenhum tipo assim de resistência pessoal. Ele é preso e parece que não tem relatos, não tem um grande movimento de resistência dos seus seguidores. Ele parece que literalmente foi abandonado. Ele é preso e parece que não existiu resistência da angústia, né, e dor no seu coração. Ele é preso, ele era conhecido por Jesus e parece que Jesus então não fez nada por ele. Um homem que vivia livre, totalmente fora dos padrões de restrição, vivia no deserto, ele se encontrava então agora preso, e preso injustamente por um capricho de uma mulher. Mas isso é tema depois, talvez, de uma outra reflexão. E João Batista, ele fica em dúvida se realmente Jesus, ele era o Cristo. Em determinado momento, ele envia, então, mensageiros a Jesus, justamente para poder, então, confirmar algumas coisas que, então, ele tinha no coração. Vou colocar aqui, então, o versículo para você acompanhar comigo a leitura. Esse texto, então, esse relato, ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e os versículos 18 e 19, então, eles estão mostrando dentro desse contexto, esse relato. Né? Os discípulos de João, né, foram até ele, contaram todas essas coisas. Essas coisas do quê? Algumas coisas que Jesus realmente estava fazendo. É o contexto anterior. E então, chamando dois deles, né, João Batista chamou então dois deles, enviou-os ao Senhor, né, então ele envia, né, dois dos seus discípulos ao Senhor Jesus para perguntarem: tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Aí você, aquele momento que você para, não, eu tô lendo isso aqui mesmo? Pergunta lá para ele: tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Não, poderia ser qualquer
pessoa a ter um questionamento desse, mas João Batista, por quê? Porque as profecias estavam sendo concretizadas e certamente ele viu alguma delas, ouviu alguma delas, olhando as profecias que João Batista certamente conhecia toda a lei, como o grande profeta que ele era, percebia que as coisas estavam sendo confirmadas e, mesmo assim, ele demonstra essa dúvida no seu coração. E o mais interessante, que então, diante desse momento de dúvida, dentro desse momento em que ele envia esses discípulos, muitos aparecem com questionamentos para Jesus. Muitos pedem sinais para comprovar algumas coisas. Mas é interessante que para João Batista, né, ele teve um tratamento. E o mais interessante, então, que o Senhor Jesus, ele recebe os dois discípulos, envia, então, essa mensagem para João Batista, e Jesus, então, encoraja os mensageiros dele, né, a transmitir, então, para João o que eles estavam vendo, o que eles estavam ouvindo. Havia proclamação, havia prodígios, havia manifestação de poderes, havia realmente evidência do reino vindouro, iminente ali, poderoso e evidente através do ministério de Jesus. E o mais interessante, né, como diz aqui, depois a continuidade do texto, que quando então Jesus ele recebe aqueles discípulos, o texto ele coloca no versículo 21 o seguinte: naquele momento que então ele recebe aquela mensagem, né, dos dois discípulos, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Olha que interessante. Os dois discípulos eles vêm, procuram então por Jesus, transmitindo a dúvida que então o mestre, né, tinha, João Batista tinha, e olha que coisa maravilhosa, que misericórdia do Senhor Jesus. Naquele momento, Jesus ele fala assim, ó, vem aqui então vocês dois, vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão testemunhar, evidenciar para você transmitir então para João Batista. E foi quando? O texto diz que foi naquele momento. Naquele momento, Jesus ele se atenta e ele trata de uma forma toda especial, então, o coração de João Batista. E nós precisamos, então, nos prevenir, de certa forma, de que a nossa fé não fique parada. Talvez em meio a dúvidas, em meio a tanta situação de injustiça, a tanta situação crítica de humilhação que talvez você esteja passando, você precisa prevenir que a sua fé não fique parada quando você não consegue entender as coisas, quando você não consegue resolver os problemas que você está inserido. Pode ser até uma situação que você pede por esclarecimento e talvez a única resposta que Deus vai dar para você é a confirmação exata do que tudo que está acontecendo. Mais ou menos assim. Você está passando por isso? É exatamente isso que você tem que passar. Mas Deus, eu não estou entendendo por que eu tenho que passar. É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Aí Deus ele pode mostrar. É exatamente o que você está passando é o que você precisa passar. E são nesses momentos que parece que as dúvidas, né, ou as nossas crises parece que ficam mais evidentes. E quando não acontece, então, meu irmão, a solução dos nossos problemas, a cura, a libertação de uma situação que está ali nos perturbando, tudo parece obscuro e parece que nada muda. É nesse momento que as coisas, então, precisam ser mesmo transformadoras, então, no seu coração. O Senhor Jesus está convidando você nesse momento que você clama, exatamente neste momento, que você pode entender que você não precisa questionar a Deus. Você não pode permitir que seu coração se desvie, se escandalizando da maneira como que Deus está trabalhando na sua vida. Esse é o momento de você aquietar o seu coração, entender sim que, como nós vemos Jesus tratando então com João Batista, um tratamento todo especial, um tratamento amoroso, mas é necessário então que não haja revolta no seu coração. Revolta no seu coração pela maneira como que as coisas estão acontecendo,
É necessário que não haja no seu coração um questionamento da maneira como que Deus tem colocado você em situações ou retirado você de algumas coisas. É necessário que não exista no seu coração murmuração ou reclamação sobre as provações as quais você está passando. Não se escandalize pela mudança que Deus está promovendo na sua vida. Nesse momento de dúvida, nesse momento de incerteza, você precisa entender que é um momento muito importante, especial na sua vida espiritual, porque Jesus ele quer extrair literalmente de você uma fé mais profunda. Ele quer realmente extrair de você uma essência lá do fundo do seu coração. Porque acima, quando nós vemos então aqui no relato, acima de libertar João Batista da cadeia, é interessante que nós vemos a preocupação de Jesus libertar João Batista dessa perspectiva da dor momentânea, da dor deste mundo, da perspectiva desse mundo, da ótica de vitória desse mundo. Porque o que parece ser motivo de derrota para o mundo é sinal de vitória para Deus. Esse sinal que parece que é de humilhação e derrota para você, por tudo que você está passando, ou a enfermidade que você está passando, é motivo de honra e glória ao Senhor pela maneira ao qual você está vivendo esta enfermidade. E é muito interessante, então, que o texto, né, na sequência, então, Jesus ele fala então para os discípulos voltar para João Batista e fala assim, olha, relata para ele, então, tudo que vocês têm visto, tudo aquilo que vocês têm ouvido, testemunhem para eles. E ele, de uma forma clara e evidente, ele vai, então, transmitir para os discípulos, então, para João Batista, um texto que eu não sei se você sabe, mas ele estava citando literalmente Isaías 35, 5 e 6. Olha, a minha mensagem é essa para João Batista. Os cegos veem, né, os surdos ouvem, né, os aleijados eles andam, que é exatamente, né, a fala desse texto de Isaías 35, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus, ele cita para que então os discípulos ali de João transmitam para ele este texto de Isaías 35. Só que o mais interessante é que quando ele fala para relembrar desse texto, nós vemos então Jesus alertando lá em Lucas 7, 23, feliz e escandalosa por minha causa. E talvez um jogo de palavras, talvez um jogo de reflexão daquilo que ele, como profeta, já sabia. Ele cita Isaías 35, 3 e 4, e com certeza, ele vem e ele cita, ele vai se lembrar, então, dos versículos anteriores que são, então, relatados exatamente, então, nesse capítulo de Isaías. Ele cita para os discípulos os 5 e os 6. Mas imagina lá João Batista preso, recebendo o feedback, então, dos seus discípulos e se lembrando de Isaías 35, 3 e 4. E essa é a resposta do Senhor para tudo que talvez você está passando em meio às suas dúvidas. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus, ele vem com vingança. Eis que o vosso Deus, ele vem com recompensa. Eis que o vosso Deus, ele vem e te salva. Para você, meu irmão, que possa estar agora passando questionamentos de dúvida, que você fique então com essa mensagem no seu coração. Você é filho de Deus. Não há o que você... Não existe motivo
Não existe contexto com que você precisa ter medo. Você não é escravo do medo. Pelo contrário, suas mãos estão fracas, os joelhos estão tremendo, o coração está abatido. Este é o momento de você ser forte, não temer, porque o seu Deus, ele vem para te salvar. O seu Deus, o Deus a quem você precisa hoje depositar cada vez mais fé, ele vem com vingança sobre você. Ele vem exatamente para aplicar justiça a tudo, talvez, de injustiça que você tenha sofrido. Ele vem para te salvar. Ele vem para recompensar todo o ministério que você tem executado na sua vida, então, de caminhada de fé cristã. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta mensagem, por esta palavra. E queremos, então, confessar a Ti, ó Deus, os nossos pecados, a nossa fraqueza, a nossa limitação em olhar, talvez, as circunstâncias e questionar ao Senhor por muitas delas. Mas nós queremos reconhecer aquilo que o Senhor faz como sendo sempre bom, perfeito e agradável, porque o Senhor não falha. Glória seja dado ao Senhor, mas nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Sustenta a nossa vida, Senhor. Diante desse momento onde nossas mãos parecem que estão fracas, nossos joelhos tremem, o nosso coração está em verdadeira turbulência, mas nós queremos entender que não há necessidade para nos escandalizarmos no Senhor, pela maneira como o Senhor está agindo, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor está sentado no alto e sublime trono, e o Senhor não tem se enganado. E o Senhor também não tem se enganado pela maneira também a qual está nos tratando. Nós nos submetemos à cruz a qual o Senhor tem colocado para nós carregarmos. E nós queremos, então, com grande coragem e ousadia da caminhada cristã, carregar a nossa cruz e não negá-la. A nossa vida em favor do Senhor. Nós, na verdade, estaremos ganhando a nossa vida, verdadeira vida, a vida eterna. Abençoe os meus irmãos que estão aqui, seja mesmo suprindo todas as suas mais profundas necessidades e que o Senhor possa realmente estar abençoando a cada um deles. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poderoso Deus, hoje lembramos que o Senhor é realmente aquele que tem controle de tudo, poderoso para abrir o mar, poderoso para cuidar do seu povo durante séculos. E hoje também o Senhor cuida de cada um de nós. Na cidade, Senhor, no tempo que vivimos de pandemia, o Senhor não se esquece de seus filhos. O Senhor continua a cuidar a seus filhos e podemos confiar no Senhor. Pai, obrigado pelo tempo de hoje, pela palavra, Senhor. Obrigado pela presença de cada irmão, cada amigo que se junta a nós. E peço que o Senhor dê a cada um de nós a confiança, a tranquilidade, a paz, a perspectiva do eterno para continuar no caminho do Senhor. É assim que oramos, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe cada trabalho, cada negócio, os projetos, os desafios, Senhor, o ministério, que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe durante esta semana. Cuida de cada família, cuida de cada amigo, de cada familiar que está doente. Cuida, Senhor, traz cura e traz esperança para cada um de nós. É assim que oramos e ficamos nas tuas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.